Inteligentemente Podcast. Nós temos uma convidada super especial. Ela que é psicóloga, neuropsicóloga, especializada em terapia familiar e de casais. É uma lista enorme de especializações. Fez especialização também na área de terapia cognitivo-comportamental. E nada mais, nada menos do que Erivan. É uma honra ter você aqui conosco. A Erivan escreveu um capítulo de um livro super especial com vários psicólogos que se chama Cultivando Equilíbrio na Família. E hoje nós vamos falar sobre a depressão na adolescência, que ainda por muitos é tido como um mito. Eri, seja bem-vinda. A Eri, além de tudo isso, é amiga, né? Então sinta-se à vontade. Eu queria saber como que foi escrever esse livro. Conta pra gente essa experiência. Também se a gente esqueceu alguma coisa, filântropa, playgirl, mulher de ferro, também colabora com a gente aqui nas apresentações. Primeiro é um prazer, né? Fiquei muito emocionada quando vocês me convidaram, né? Tanto a Amanda, admiro bastante o trabalho. A Di é minha amiga, é minha sócia, parceira aí de anos, então me sinto bem à vontade. Gostaria de agradecer. Bom, fazer esse capítulo sobre depressão é um desafio, tá? Mas ao mesmo tempo foi prazeroso em poder levar para tantas pessoas, de repente, que tiverem acesso, né? Ou que não têm acesso à informação, que, como a Amanda falou, é um tabu. Tá? Ninguém imagina que criança e adolescente sofrem de depressão. Então, foi desafiador, né? Esse livro é um livro bem leve, que não é para psicólogos, é para pais, parentes, que têm adolescente e família, né, em casa, profissionais, isso. Então, é uma leitura bem gostosa, bem leve. Muito bem, Eri. Começa dizendo pra gente qual é a diferença, então, de tristeza e depressão. Se a família consegue perceber, ou um educador que convive com adolescente. Sim. O que a gente costuma dizer é que tristeza é diferente de depressão. Porém, tem pessoas que estão deprimidas e não são tristes, não têm a tristeza. Qual é, né, o maior sintoma dentro de um quadro de depressão? É a perda do prazer. Então, essa perda do prazer é algo que tem que nos chamar a atenção, né? Então, o seu adolescente, que antes era ativo, dinâmico, tinha amigos, de repente começa a se isolar. Começa a ficar no quarto, já não tem apetite, mãe, eu já não quero comer. Não, você começa a perceber que ele passa, por exemplo, a noite acordado, ou finge que está dormindo. Você percebe lá que vai dormir 4, 5 horas da manhã, que é muito comum, né? Essa alteração no sono. Então, é comum os adolescentes deprimidos ficarem em videogame até 4, 5 horas da manhã. Chega no meu consultório, os pacientes, quando eu pergunto que hora você vai dormir? Qual é a tua rotina de sono? É muito engraçado que às vezes não falam, eles dão risada, aquela risadinha, e aí eu vou chutando, meia-noite, 1 hora, 2. Então, eu já tive adolescente de ir dormir 4h30 da manhã para acordar às 6, vai para a escola que entra às 7 horas, né? Então, como que essa criança vai ter atenção? Como que esse jovem vai conseguir ter a concentração? Então, a concentração acaba atrapalhando. Com isso, as notas começam a cair, a diminuírem. E eu acho assim excelente, né? Porque os pais ou responsáveis só costumam levar no consultório o paciente quando a escola chama. Então, quando está para repetir de ano, vai bombar de ano, a professora chama na escola a coordenação, a criança dorme, é muito comum. Tá? Os adolescentes estão lá dormindo, abaixam a cabeça, ou estão dormindo, ou estão sonhando acordado, então aí leva para a escola, levam para o consultório, né? Nos traz para terapia. E a gente acaba identificando. E é muito engraçado, porque na maioria dos casos, os pais não aceitam. Né? Os pais não entendem. Como assim depressão? Esse menino tem tudo. Esse menino tudo que pede a gente dá, né? Tem computador, tem videogame. Por que depressão? Então, esse tabu, essa falta de conhecimento, né, sobre a depressão, que é preocupante, que leva, às vezes, né, a perdas de adolescente, que a gente sabe que, infelizmente, o número de suicídio adolescente é muito grande. E por quê? Começa dessa forma e os responsáveis não estão atentos, né? Não tem esse olhar para o adolescente.
Sim, e também eu imagino que isso também seja da nossa responsabilidade enquanto profissionais da saúde mental, fazer essa educação, né? Sim. Trazer, na verdade, por isso que nós estamos aqui, esse podcast é um podcast instrutivo também, onde traz essas informações, somos 3 psicólogas, cada uma trabalha dentro de uma área, e você que está em casa nos assistindo, você que é pai ou mãe, fique conosco até o final, porque com certeza a Erivan, ela conhece bastante sobre esse tema de depressão, ela está trazendo informações super ricas e compartilhe também esse podcast com quem você acha que vai ajudar essa informação. Muito bom. Eri, isso que você está trazendo é bem interessante, porque a gente precisa, então, educar os pais e a sociedade, os profissionais que lidam com os adolescentes. Eu trabalho também bastante com adolescentes e o que eu percebo é que muitas vezes essa depressão, ela não começou na adolescência, ela veio da infância. E aí, muitas vezes, as pessoas que lidam com elas, né, que não são profissionais da saúde mental, elas não conseguem identificar quando o adolescente ele está deprimido e quando são características da personalidade dele, quando é o temperamento dele, ele é uma pessoa mais reservada, mais calada, gosta de ficar mais no quarto. Então, assim, você já colocou aí algumas coisas que elucidaram, mas tem algumas dicas para as pessoas perceberem quando é o temperamento do adolescente quando ele está adoecido? Então, isso é interessante de por quê? Você sabia que tem estudos que já dá para identificar crianças com depressão com 3 meses? Tá? Eu, quando li, até a gente estava comentando, gente, 3 meses. Tá? Depois eu posso até deixar a referência do estudo. Eu acredito que a gente coloca no link embaixo no podcast, na Sim. descrição. Então, com 3 meses. Olha que curioso, gente. Aí, agora, nos Estados Unidos, tem muitas pesquisas, né, a partir de 3 anos. E com 6 anos já começa a ficar mais claro, né? Porque com 3 anos acaba confundindo com birra, com manha, né? Mas é importante pensar assim: a gente sabe que filhos de pais depressivos, né, tem maior chance de desenvolver um quadro de depressão. Tá? Então, é a personalidade? É depressão? Eu acho que uma forma, um parâmetro para a gente identificar é ver os prejuízos. Tá? Então, a gente espera que o que é um jovem saudável dentro aí do desenvolvimento natural, e me corrija, né, se é errado, é uma criança que está descobrindo, que desafia, né? O que, às vezes, muito falam assim, é aborrecente. Não, gente, é a fase natural da vida, que é onde eles vão conseguir, quando tiver na vida adulta, né, ter as suas próprias opiniões, né, ter sua própria identidade. Então, tava lá, tinha um padrão. Tá? A criança ia para a escola até certa idade, né? 6 anos, 7 anos, ia tudo bem. Quando chega aos 10, 11 anos, ok, ainda estava dentro de uma certa normalidade. Quando chega a adolescência, aos 13 anos, começa a mudar de comportamento. Tá? Lógico que tem que pesquisar. Isso pode ser hormonal, pode ter outros quadros, né, que levam a esses sintomas, pode sim. O mais importante é o quê? É identificar. Agora, é lógico, tem tipos de personalidades, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que elas nunca vão ser aquela, né, festa de arroz, cheguei, eu tô aqui, né? Não, é natural. Tem outros que chegam, né? E tem outros que ficam quietos, ficam calados, mas funcionam muito bem. Tem vida social, né? Consegue interagir bem no trabalho, consegue interagir bem com os colegas, né? Pode ser que não vai ser aquele adolescente festeiro, Sim. né? Mas agora você está me lembrando uma coisa interessante. Porque eu acho que na maioria das vezes não chama tanta atenção, não se preocupa, qual é o pai que não quer ter um adolescente tranquilo em casa? Qual é o pai, né? Ainda mais nessa fase, né? Exatamente. Às vezes me preocupa quando chegam os pais, não. Eu não sei, ele sempre nunca me deu trabalho, era quietinho, sabe? Chegava em casa, fazia lição, não gostava de rua, não gostava de sair, não tinha amigos. Quer dizer, já estava dando indício de depressão. Sempre muito obediente. Isso, sempre muito obediente. Lógico, não tem a questão, acho, limite, de desrespeito, mas o jovem, ele quer saber o porquê, né?
Mas por que isso? Então, o pai tem que ter habilidade, né, de convencer, de argumentar, né, de ter dados ali que fazer ele parar para pensar. E se não é tudo permitido, né? Hoje em dia tem muita essa confusão de colocar limite, o quanto vou estar traumatizando, né? E não, acho que valores e princípios não se negociam. Então, é não confundir aí o meio de campo. No extremo, né? O medo do diálogo, deixar o filho sem limite, e a repressão absurda, onde o jovem não tem direito ou espaço para se expressar, né? Sim. Falando ainda nisso, Eri, então coloca pra gente alguns sintomas. Prejuízo social, alteração no sono, rendimento escolar, alteração no apetite. Então, tem alguns quadros que tem até depressão ansiosa, que tem alguns que passam a comer, né? Com isso, acabam ganhando peso. Ai, a área da Amanda. Ganha peso, vamos pegar aí na questão feminina, que a gente sabe que é mais propenso, mais comum em mulheres no sexo feminino que masculino. Aí ganha peso. Você sabe que o sobrepeso está aumentando bastante nos homens também. Na verdade, nos últimos anos, né, a gente sempre falou realmente mais comum em mulheres, mas esse é um dado até bem novo, e os homens estão com mais sobrepeso no Brasil do que as mulheres. Sim, mas eu te falo assim, na questão da depressão, a mulher é mais feminina do que masculino. Não que o homem não tenha depressão, aí é um outro podcast, aí é uma outra, apenas eles não vão buscar ajuda quanto as mulheres vão buscar. Mas aí vamos pegar uma menina que começa a ganhar peso. Sim. Já tem a questão da autoestima, que é a depressão por si só, né? Então, a baixa autoestima, culpa, né? No adolescente, um fato que chama mais atenção é a questão da irritabilidade. Nos meninos, agressividade. Eu queria até fazer uma pergunta, porque eu vejo muito isso nos atendimentos do consultório, talvez também vocês duas também percebam isso quando vocês começam a perceber os sintomas de depressão. Muitas vezes, um dos primeiros sintomas que aparecem é a irritabilidade. Sim. Irritabilidade e impaciência, a intolerância. Então, por exemplo, uma situação que em outro momento você conseguiria lidar de forma, né? Vamos supor uma questão com o vizinho. Olha, o vizinho está batendo lá em cima do prédio, o cachorro está andando, que às vezes acontece isso. A pessoa chega irritada, mas por quê? Porque eu vi os passos do cachorro batendo, andando ali, me irritou. Mas há quanto tempo você está lá? Quanto tempo tem esse cachorro? Por que agora está irritando tanto? Aí você vai trabalhando, você percebe como muda, né? Então, a irritabilidade, a intolerância, a agressividade aí com os pais, né? Isso é bem comum no adolescente. E a perda do prazer, tá? Até em caso de adolescente, quer dizer, adolescente gosta de videogame. Então, às vezes, eu escuto assim, nem jogar videogame mais eu estou jogando. Então, espera um pouquinho. O que tinha prazer antes não tem mais. Ia para a academia, ou ia encontrar com os amigos, ficava debaixo do prédio, enfim, a sua vida social muda. Então, eu acho que a questão maior da depressão, né, é a perda do prazer. Entendi. Perfeito, perfeito. Eri, pessoal, olha, se vocês não seguem a Erivan nas redes sociais, sigam. Lá ela coloca muito conteúdo interessante, vocês podem mandar inbox perguntando, porque ela é uma autoridade na área de depressão, hein? Aproveitem. Outra pergunta, Eri, me diz uma coisa. Como que é feito o tratamento com um paciente com depressão? Eu gosto muito de conversar sobre isso com os pais, porque às vezes a gente precisa dar uma orientação para procurar um psiquiatra, tomar uma medicação. Existe muito tabu em relação a tudo isso. E aí a primeira pergunta, é necessário? Vai ter que tomar remédio? Né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, dentro da TCC, né, da terapia cognitiva comportamental, a gente fala muito sobre psicoeducação. Então, às vezes, um dos grandes trabalhos nossos, né, meu no consultório, é fazer essa psicoeducação com os pais. E é desgastante, porque você tem que mostrar para eles, você tem que convencê-los, né, da importância de procurar um outro profissional. Então, eu trabalho de uma certa forma, eu vejo ali a questão do risco, né? Ou a relação custo-benefício. Tem casos de depressão, às vezes, mas precisa tomar remédio? Não, tem caso de depressão, dependendo do quadro,
A gente entrando com intervenção, né, trabalhando ali, fazendo uma reconstrução cognitiva, a gente consegue, né? Verdade. Não precisa, sim, levar no psiquiatra. Agora, uma coisa que eu não abro mão, que eu tenho uma fala que eu sempre falo, que é os meus pacientes sabem, eu peco por excesso, mas não peco por omissão. Né? E isso não tem como, eu não negocio. E se eu vejo que tem risco, né? O adolescente chega e fala assim para mim: olha, pensei em morte, quantas vezes por semana? 2, 3 vezes por semana. Aí você pergunta: como que você executaria? Aí ele vira para mim e fala: olha, eu moro no 19º andar. Olha, eu tenho acesso, meu pai tem arma em casa. Fico sozinho muito Tempo, tempo. exatamente. Uhum. Então, quando eu percebo esse risco, aí sim, né, eu chego para os pais e se eu vejo que não tem essa aderência, eu sou muito taxativa. Se não procurar o Sim. psiquiatra, eu não atendo. E, Entendeu? Ivan, tem um tabu muito grande em relação à adolescência, essa fase. Você falou que tem uma frase, eu lembrei de outra frase sua que eu gosto muito, sobre como que tem que ser a adolescência, que você Sim. fala, né? Ser adolescente pode ser feliz, leve, saudável, Então, né? olha, a adolescência pode ser como? Feliz, leve e saudável. Então, esse tabu aborrecente. Gente, a adolescência é uma fase tão linda e é algo que você nunca mais vai ter, né? Mas é algo de descoberta, de experimento. A gente sabe que é tudo muito intenso. Divertimento Né? também. Isso, né? Você tem uma força, você acredita que você pode tudo, né? Verdade. Você Sonha. sonha, eu posso, eu faço, eu aconteço, né? Então, é Sim. uma fase que, se for bem trabalhada, vai se tornar um adulto diferenciado. É verdade. Então, acho que é tudo ali. Lógico que uma fase ela vai na outra, né? Se não tiver uma infância, a Dira atende com crianças menores, eu não atendo tantas crianças menores, mas a gente sabe também da importância, né? E como você falou, cada fase é trabalhada, né? Tem um atendimento, tem um tratamento, né? Sim. A gente sabe que com menos de 6 anos trabalho mais com terapia, com orientação aos pais, que é fundamental, né? Essa orientação aos pais. Mas na adolescência, quando tem risco, aí se faz necessário. Só que isso é muito alinhado, né? Eu acho que os pais, os responsáveis, eles têm que sentir confiança no profissional que está atendendo. Então, se você não sente confiança no profissional, né, procure um profissional da sua confiança. Procure um psiquiatra da sua confiança, um especializado em adolescente, que de repente pode ser que com alguma intervenção não precise tomar remédio. Mas o caso da medicação se faz importante, sim, quando o adolescente está em risco. Uhum. Eu converso bastante com as famílias quando eu começo a terapia com crianças e adolescentes, que é assim, o quanto a família está disposta a entrar nessa terapia junto, né? Porque às vezes a gente tem uma cultura como adultos que é assim, eu vou priorizar meu filho aqui, o que meu filho precisa? É de uma boa escola? É de um tratamento? Então trata aí do meu filho. Mas o envolvimento, né, a minha entrega, até porque eu também estou ferida nesse processo, ela é muito pequena, né, no sentido de energia, de abertura. Então, quando eu faço esse trabalho de já trazer a informação para a família, eu gosto de falar isso. Quando que você quer entrar nessa terapia? Porque se você estiver só entregando o seu filho para mim, a gente vai ter um trabalho pela metade, né? Então, isso que você falou é incrível, Eri. E não é só isso, né? Um bom resultado de qualquer tratamento tem que ser familiar, é multidisciplinar. Então é importante a escola está sabendo o que está acontecendo com esse adolescente, os pais. Eu tenho casos, às vezes já tive casos, né, de adolescente de tomar medicação, tem que tomar escondido de um dos pais. A família não pode saber. Hoje em dia os adolescentes eles têm pedido, né, É. para que os pais os levem à Sim. terapia. Sim. Isso tem sido muito comum e anos atrás a gente não ouvia muito, Sim. né, os adolescentes pedindo para os pais. Sim. Então, eu acho que isso você observa também. Sim. Às vezes tem alguns pais que me ligam e falam: não, meu filho está pedindo terapia.
Inclusive, né, Eri, você tem muita busca pela internet, como você faz posts sobre depressão, de adolescentes pedindo ajuda, né? Sim, né? É comum, né? Sempre vem no direct, no privado, alguma solicitação. E, em algumas situações, os responsáveis não levam a sério esse adolescente. Não levam a sério a gravidade, né, da dor que esse adolescente está passando. Gente, para um adolescente chegar para um pai e pedir ajuda, ele está precisando, né? Ele está sofrendo, ele está em sofrimento. Ah, é para chamar atenção. Não importa. E pra por chamar que atenção? precisa dessa atenção, né? Por quê? Eu digo que uma avaliação, ela é necessária. Se Sim. o adolescente ele pede essa ajuda para os pais, eu acho que os pais precisam, Sim. na verdade, pelo menos experimentar, Investigar. investigar, essa é a palavra. Exatamente. Investigar e também não quer dizer que dentro dessa avaliação inicial psicológica que o adolescente ele tem um transtorno ou ele vai ficar fazendo terapia durante muito tempo. Uhum. E tem uma coisa também que a Erivan falou muito bem e a Diane também já trouxe aqui hoje, que é a questão da prevenção, que se você trabalha isso enquanto novo, você não vai passar por uma outra fase da vida, Uhum. talvez com as dificuldades que você teve, Uhum. né? Por exemplo, na adolescência ou na infância. Sim. É muito importante até para saber lidar, né, com as emoções. Sim. Eu acredito que esse trabalho da psicoeducação, fala mais um pouquinho do adolescente. Sim. A psicoeducação com o adolescente é explicar, né, até para ele o que ele está sentindo, a identificar, a dar nome, que ele não é aquilo que às vezes ele pensa, sou um fracassado, não tenho a desesperança é algo que preocupa bastante, né? Isso que você está trazendo está bem interessante, Eri, porque eu já tive experiência eu atendo, né, desde a tenridade, como eu tenho a mesma formação que você em família, eu trabalho quanto menor for a criança, mais com a família e menos com a criança, né? Você acaba tendo mais sessões de orientação. E eu lembro que eu tive uma experiência uma vez de atender, não só uma vez, de atender um adolescente, um pré-adolescente de 11 anos. Eu percebi que era depressão, uma depressão leve, mas era depressão. E eu precisava fazer esse trabalho e a família falou, mas eu não quero que você fale a palavra depressão. Né? Eu falei, bom, mas não dá para fazer esse trabalho se eu não falar. Né? Mas como que você vai falar para ele? Você vai acabar induzindo, aí ele vai pesquisar na internet, ele vai achar que está sentindo, porque eu percebo que também tem essa preocupação. Eu já ouvi isso várias vezes no consultório. Ah, Diane, será que ele sente mesmo ou ele viu no TikTok? Será que ele sente mesmo ou está na moda os amigos falarem que estão assim e ele está dizendo que está? Né? Eu acho que vocês já ouviram isso também, né? Só que aí, como a Amanda colocou, mas por que essa necessidade? Então, será que não tem uma necessidade de autoaceitação? Quer dizer, se meus amigos estão falando que é depressão, que é modinha, por que eu tenho que falar? Então, já é um dado para trabalhar em terapia, trabalhar a questão, né, da autoaceitação, de quem eu sou, me autoconhecer. Né? E outra coisa que você falou, Amanda, que eu achei interessante, como... Da psicoeducação, dentro, Sim, explicar as emoções. Sim, mas até retomando um pouquinho, uma outra colocação sua, quando você fala assim de prevenção, né? E uma outra fala que a gente escuta muito. Isso é moda. Antigamente não tinha isso, né? Gente, quantos adultos você e você deve ter atendido que durante o percurso ali, durante o tratamento, percebe que sempre foram deprimidas? A sua grande maioria. Nossa, mas quando começa a ter esse conhecimento, que a gente começa, né, a fazer a psicoeducação, questão do autoconhecimento, aí pera um pouquinho, eu sou assim desde criança. Verdade. Aí tem adultos que falam, nossa, eu lembro que uma vez minha mãe me levou no médico. Exatamente. Só que é outra coisa que os adultos cometem muito erro com as crianças, porque assim, é criança, né? 8, 9 anos. Quando é adulto, esquece. Isso. Não, então, assim, a criança esquece. E não, a gente sabe que as memórias estão ali, né? Podem estar reprimidas, como diria Freud, né? Uma hora está lá reprimida, mas uma hora elas vêm à tona, né? Então, dentro da psicoeducação, tanto para os adolescentes como para os pais, né? Explicar ali que a medicação vai ajudá-lo, vai ser mais fácil o resultado, né? Às vezes eu tenho pais que ligam para mim, de adultos, já jovens adultos, né? Mas olha, ele esteve aí, precisa tomar remédio? Eu falei, eu não obrigo, não cabe a mim obrigar. Se não tem risco, ok. Só que um trabalho que poderia ser muito menor, vai ser muito mais longo.
e muito mais cansativo e muito mais exaustivo. Eu tô lembrando também de um caso de uma pessoa que eu já atendi faz tempo, que também chegou com uma queixa, né? Uma jovem adulta, né? Com uma queixa de transtorno de toque. Uhum. Mas o fundo disso realmente era um transtorno de depressão desde a infância. Olha aí. Então, isso é muito importante, porque na verdade a gente conversando na avaliação, ela trouxe, né, o porquê daqueles sintomas de toque, e quando ela era criança, ela já tinha até ido 2 vezes numa psicóloga por causa dos sintomas Isso. dentro da escola, que ela chorava muito, Olha aí. ficava muito triste, e trabalhando agora. Ela tá tomando remédio, né, já há muito tempo, mas no começo, que ela começou a tomar a medicação, fez uma diferença enorme na diminuição dos sintomas de toque. Sim. Então, assim, se um transtorno tratado, como você está falando, na adolescência, precoce, na infância, a chance, na verdade, desse adulto viver melhor é bem mais alta. Muito interessante isso que você está falando, né, Amanda? Porque, assim, os pacientes, a gente até já conversou sobre isso, eu e a Eri lá no consultório. Os pacientes que eles já vêm de uma terapia, né, vamos supor, tu atende um adolescente, quando tinha 8 anos fez terapia. No geral, isso não é uma regra, lógico, mas no geral ele já vem preparado, ele já tem essa noção do engajamento, da importância. Nesse caso, por exemplo, o que eu tô falando, ela não deu continuidade. Ela fez 2 sessões, aí eu ia tudo bem, aí a mãe começou a acompanhar ela na escola para ela entrar sem segurança, sem choro, essas coisas. E quando ela entrou na escola e conseguiu render na escola e diminuir o choro por conta da... A mãe ficava 1 hora na escola, depois ficava... Mascarou completamente. E agora, fazendo a terapia, agora não, né? No tempo que ela fez, ela foi identificando, ela falou, não, mas depois de algumas sessões de avaliação, ela foi identificando, quando eu era criança, realmente eu passei, aí eu falei, você teve depressão quando você tinha criança. Exatamente. O que você tem hoje, na maior parte, mais sintomas até de depressão, de toque. Sim. Você vê que um transtorno pode gerar outro transtorno. É por isso que é importante, né, identificar. É por isso quando falam é modinha, né? Isso é coisa do século XXI. Lógico, a gente sabe que nós temos um panorama, nós temos toda uma, passamos por uma pandemia, a gente sabe que aumentou muito o número de depressão, de ansiedade, mas não é algo de agora. Né? Hoje as coisas estão muito mais intensificadas, mas desde tempos, né, todos os estudiosos de psicologia, né, já identificavam depressão. Aaron Beck, né, o criador da TCC, exatamente. ele foi da psicanálise para terapia cognitivo-comportamental, porque identificando pensamentos né, dos pacientes com depressão. Exatamente. Eri, me conta uma coisa. Você falou sobre a identificação de possíveis sintomas ali na tenridade, né? 3 anos. Me diz, é possível que a gente previna em ações, em qualidade de vida? Porque a gente sempre, quando fala em saúde mental, eu brinco que a gente tem uma balança interna, né? Fatores de proteção e fatores de risco. Como que a gente pode, por exemplo, eu tenho uma criança em casa, como que eu posso prevenir? O que eu devo oferecer para ela para fortalecê-la emocionalmente? Existe isso? Sim, a gente sabe, isso você fala muito bem, né? Em vários artigos tem essa questão da proteção, que é o quê? O apoio, o olhar que os pais têm que ter para aquela criança. Então, palavra de afirmação. O que é palavra de afirmação para quem não sabe? Então, é validar aquilo que a criança está sentindo. Né? Por exemplo, a criança está triste. Nossa, você está triste por quê? Não, espera um pouquinho. O que você está sentindo? Percebeu? Então, é uma frase que você pode começar. Nossa, tem alguma coisa diferente? Tá com cara feia, deixa passar, que isso é frescura. Não, mas ok, no momento não dá, tá tensa a situação. Depois, filho, eu percebi que naquele momento, o que aconteceu? Posso ajudar?
quero mexer na minha dor. Não quero me comprometer, né? E é comum nós percebermos que, às vezes, esse adolescente tem um pai ou uma mãe depressiva, Verdade. né? E aí, se a gente parar para pensar, você perguntou, como que uma mãe depressiva vai poder ajudar um filho depressivo? Porque é normal. Traz um conceito que eu tenho trabalhado muito, né, nas redes sociais, nos cursos que eu tenho dado, que assim, você tem que saber viver para saber ensinar a viver, né? Se você não sabe o que é bom para você, você pode saber na teoria o que é bom para o seu filho, mas ele está olhando para você. Exatamente, né? Então, e uma das formas que a criança aprende é a observação, né? Então, e a criança aprende mais observando do que você falando. Então, aquele velho ditado, faça o que eu falo e não o que eu faço, não funciona com criança. Então, uma forma de prevenir é o adulto se cuidando. Exatamente, né? Pais felizes, né, vão ser bons pais, os filhos vão ser felizes. É muito comum no processo terapêutico de ter ouvido, nossa, mas eu estou tão leve, então eu já não me irrito tanto como meu filho, já tenho paciência, né? Porque você está bem. E quando nós estamos bem, nós vamos estar bem com todo ao nosso redor. Então, olhar para o seu filho, ter um tempo. Gente, ser mãe, eu tive 3 filhos, trabalhando. Não é fácil, dá trabalho, requer muita atenção. Mas, por outro lado, hoje, diferentemente dos nossos pais, dos nossos avós, nós temos acesso à informação. É verdade, mas assim, Erivan, dentro desse contexto, né, dos pais com depressão e às vezes o filho ali acaba adquirindo os comportamentos parecidos, eu fiquei pensando que é difícil a pessoa com depressão ela ter esse movimento para procurar ajuda, para o morro. E como que você percebe isso? Porque acho que o que dificulta mais, uma das coisas que mais dificultam no tratamento da depressão é justamente a apatia. Isso. Então, bacana, mas, por exemplo, se eu vou atender um adolescente, um jovem adolescente, e eu percebo que é uma depressão, eu chamo dos pais e converso, a gente faz muita, né? É muito comum eu só atender, olha, eu atendo seu filho, mas você precisa de terapia. E ela a mesma coisa, eu atendo você, mas você precisa de terapia. Tá? Porque até como casal, terapeuta de casal que nós somos, não dá. Tá? Porque eu vou me distanciar. Aí os pais fazem, às vezes é necessário os pais estarem fazendo, que aí eles vão ter essa psicoeducação, e aí eles vão se cuidar, eles vão olhar para si, olhar para as dores, olhar para suas feridas, né? Vão se tratar, e aí vão ter condições de cuidar dos seus filhos. Perfeito. Muito bem, esclarecido. Para quem não sabe, né, nós 3 somos uma equipe, né? Nós 3, em diferentes áreas, nós sempre indicamos, contamos uma com a outra, né? Sim. Muito bom isso, dentro da área da psicologia é necessário. Né? Com certeza, né? Nós não somos concorrentes. Não. Pelo contrário, né? A gente vibra uma com a outra. Sim. E no que puder ajudar. Porque o nosso trabalho só cresce, a ideia é promover saúde mental, a gente sempre conversa, a gente não dá conta de atender. Né? Não adianta a gente guardar, vou guardar o paciente aqui, porque a gente não vai atender a demanda e a gente vai viver numa sociedade mais doente. Sim, e eu acredito que todo mundo que fez psicologia por amor quer uma sociedade mais saudável, né? Então, não tem outro caminho a não ser esse, né? Da parceria, do companheirismo. Eri, tem orientações práticas, considerações finais? Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Uma mensagem, fala aquela frase bonita de novo. Eu acho que assim, a fase adolescente é uma fase linda, né? Como você falou, nós estamos falando agora, dependendo da adolescência desses pais, talvez dentro aí do autoconhecimento, eu não vou ter a compreensão. Então, se a gente perguntar assim, como foi a sua adolescência? Como que sua mãe e seu pai lidavam com a sua adolescência? Então, é importante, por isso que é importante da família, né? Porque o pai também, os pais vão poder olhar para si. Então, se eles tiverem pais muito rígidos, pais muito punitivos, eles vão reproduzir, e aí, gente, é sistêmica, tá? Eles vão reproduzir o mesmo padrão de comportamento. Por mais que fale que não, eles acabam reproduzindo, né? Então, a ideia é, olhe para o seu adolescente, observe, né, a sua alegria, a sua tristeza, a sua dor. Saia com esse jovem. Eu não sei se vocês ouvem muito. Eles não querem me acompanhar.
né? O adolescente não quer me acompanhar, ele não quer sair comigo, certo? Só que essa relação foi construída no passado. Exato. E você também é uma companhia agradável para o seu filho? Porque às vezes também você vai levar. É verdade, a gente tem que falar sinceramente. Porque ninguém quer estar com uma companhia desagradável. Exatamente. Não é porque é adolescente que também não quer estar. Nós adultos temos o hábito de palestrar, né, para os mais jovens, né? Então é sempre o tempo todo, olha, cuidado com aquilo. Tu viu aqui? Não é? Porque geralmente os amigos dos adolescentes, eles são agradáveis, né? Precisa falar sobre amenidades, precisa ter paciência. Dar risada, falar bobagem. Eu sempre brinco com algumas coisas e falo assim, nossa, mas tu é chatona, hein? Caramba! Linguagem do adolescente. Mas eu falo, meu Deus do céu, tu é muito chata, deixa teu filho. Então, esse se autoconhecer, né, se protegendo, se conhecendo, vai conseguir proteger o teu filho. Exato. Vai conseguir proteger os teus filhos ali das más companhias, das más influências. Então, de que forma você vai abordar? Porque junto com a adolescência vem muitas questões, a descoberta do sexo, as questões aí de querer experimentar isso, experimentar aquilo. Se você não tiver com esse olhar, ser companheiro, porque uma coisa que eu falo também, que não dá para ser meu filho é meu melhor amigo, que quando eu escuto, chega falando, não, minha mãe é minha melhor amiga e meu filho é meu melhor amigo. Isso já, já me levanta ali, porque a gente sabe que tem que ter diferenças de idade. Então, você pode ser uma mãe amiga, mas a prioridade é ser mãe. ser mãe. Perfeito. É? Que veio, né, primeiro. Exatamente. Porque eu falo, amigo xinga, amigo É cúmplice. amigo bate a porta na cara, desliga o telefone, né? Fala palavrão, entendeu? Não, hierarquia com mãe não. Você vai falar isso, como diriam os antigos, não sou teus amiguinhos. Para ele falar isso muito com meus filhos, né? Pode parar aí que eu não sou tua amiguinha, não. Entendeu? Então, vai colocando limite. Então, eu acho que o principal é ame os seus adolescentes, mas ame de formas que eles se sintam amados. Porque às vezes eu pergunto para o adolescente, Legal. Teus pais te amam? Sim, eles sabem que os pais amam, eles têm essa consciência. Mas você se sente amado pelos seus pais? Pais, ame os seus filhos, ame os seus adolescentes. É diferente, eu sei que vocês o amam, e se eu pergunto para os adolescentes, seus pais te amam, eles têm essa consciência. Lógico que meu pai me ama, lógico que minha mãe me ama. Mas quando eu pergunto, você se sente amado pelos seus pais? Aí a coisa muda de figura. Né? Então, ame-os, mas de forma que eles se sintam amados. Perfeito. Você me lembrou de duas frases que eu gosto muito. Tem uma que eu sei exatamente e uma que eu vou parafrasear. Uma, eu não lembro o autor, mas ele fala assim, para você ter o coração do seu filho na juventude, ganhe o coração quando ele for criança. Exatamente. Vai ser muito mais fácil. Com certeza. Né? Então, isso que você trouxe de criar um hábito de relacionamento, isso é cultivado desde cedo. Pode fazer na adolescência, pode fazer na juventude, pode, mas vai ser mais trabalhoso, né? Sim. Porque já vão ter muitas feridas, vai ter um abismo ali. Sim, mas dá para reconstruir. Dá para reconstruir. E o segundo é uma frase que o Sebastião falava muito, que assim, o adolescente ele vai até transitar por outros valores e princípios, porque isso é natural, mas se a base familiar for sólida, ele sempre vai voltar. Sim. Né? Isso que você trouxe, eu acho que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver também com o que você traz no seu capítulo do livro. Então vamos falar um pouquinho mais desse livro, porque vai ter novidade por aqui, no Instagram. Então siga a Amanda, siga a Erivan. Erivan, como que é o teu... Erivan Figueiredo. Erivan.Figueiredo. Tá, sigam a Erivan, me sigam. A gente vai estar conversando um pouco sobre esse livro, vamos fazer um sorteio, né, Eri? Sim. Então, olha só, mas aí o sorteio é para quem assistir até o final, né? A gente vai pedir algumas coisas aí, não vale só querer o livro, não. Interajam conosco. E qualquer dúvida, Eri, pode mandar inbox lá, você responde. Sim. Pode mandar aqui também que a gente passa para ela e responde. Contato também por rede social, né, Eri? Sim. Mais alguma coisa, meninas? E o bom desse livro, só falar um pouquinho, esse livro aqui fala muito da adolescência. Então, eu sou coautora de um capítulo, né? Mas aqui fala da fase de toda a adolescência, do desenvolvimento. Então, tem capítulos bem interessantes que eu acho que o leitor vai poder se aprofundar muito sobre esse mundo, né? Que é o mundo do adolescente. Perfeito, Eri.
Então tá, pessoal, vale a pena ler o livro Cultivando o Equilíbrio da Família. A gente está chegando no final desse podcast. Um abraço, obrigada por ter nos ouvido. Eri, obrigada, viu? Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Foi um prazer. Especial. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu espero poder contribuir um pouquinho para divulgar aí a questão da importância de cuidar da saúde mental dos nossos adolescentes. Perfeito, Eri. Obrigada, viu? E você que ainda não segue, né, não se inscreveu no Inteligentemente Podcast, se inscreva e assista todos os episódios que nós estamos falando e trazendo sempre informações de saúde mental, conteúdo de valor. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.